Olá amigos e amigas, estamos iniciando a gravação de mais um vídeo aqui em meu canal, Jorge Jossi Wagner, Palestras Espíritas. Agradeço a todos vocês que têm assistido a esses vídeos. Já são mais de 400 vídeos postados, já temos mais de 700 inscritos também. Agradeço muito a todos vocês. Hoje o tema é Diante dos Falsos Profetas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 624, é respondido para Kardec que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas palavras e atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de mentirosos para ensinar a verdade. A questão 625, talvez a questão mais conhecida de O Livro dos Espíritos, ali é perguntado qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu. A resposta é que Jesus é exatamente esse tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade. A resposta é: Jesus é o mais perfeito modelo e guia oferecida por Deus para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz que nós ainda não possuímos inteligência capaz de refletir ou mesmo entender a grandeza de Deus, mas trazemos o coração apto para sentir-lhe o amor. Deus, na sua infinita bondade, nos oferece todas as oportunidades para nos tornarmos equilibrados. No livro Religião dos Espíritos, encontramos um outro ensinamento: acautelai-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso dos teus empreendimentos morais. Recorda que somos sempre tentados segundo a espécie de nossa imperfeição. Imperfeito é tudo aquilo que é passível de erro, tanto no sentido moral quanto no material. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim oferecendo aquilo que lhe é próprio. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta da nossa própria fraqueza. Ou seja, os espíritos nos tentam, as situações do dia a dia nos tentam, exatamente onde nós temos mais fragilidade, para que nós reforcemos essa parte. Lembram-se da história grega do calcanhar de Aquiles, que era a sua única fraqueza? Então, aquela era, claro, uma história de ficção, um mito, não era verdadeiro. Mas nós verdadeiramente temos fraquezas, que são como o calcanhar de Aquiles, que nos leva ao desequilíbrio, que nos leva às dores, aos sofrimentos, que produz, através das nossas falhas, das nossas fraquezas, aquilo que vivemos presentemente no planeta, que é uma pandemia. Fraco é aquele que não tem resistência. É uma característica do espírito ainda imperfeito. Porque, dominados pelo orgulho, nós acreditamos naqueles que nos incitam à vaidade. Então, se alguém diz para mim que eu sou muito bom, e se eu sou vaidoso, eu vou até acreditar. Por isso que eu tenho que ter discernimento e cuidado para entender que, se eu tenho algumas coisas positivas, eu tenho muitas outras coisas negativas também. Ou seja, não sou bom. É dito até para Jesus, né? Jesus diz: bom é o Pai. Quer dizer, ele, mesmo sendo bom, claro, ele ainda deu essa explicação para nós, esse ensinamento. Não, bom é o Pai, bom é Deus. Sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham explorar-nos a insensatez e a cobiça. Por isso, o cuidado diante dos chamados falsos profetas, aqueles que vão exercitar
excitar o nosso orgulho. Porque sedentos de posse, assimilamos sugestões infelizes de quantos se propõem explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso sempre, amigos e amigas, lembrar que somos no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. Por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, e isso o somos, temos a obrigação de buscar no Cristo o exemplo, o modelo para a nossa conduta. Não vale assim alegar a confiança na palavra de quantos nos sustentem a fantasia, com respeito a fictícios valores, de que sejamos depositários no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados. A morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimento, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Eu serei, no plano espiritual, aquilo que eu sou agora. Um pouco mais de sentidos, claro, porque o corpo físico nos impede, muitas vezes, mas eu serei o mesmo espírito, com as mesmas falhas e também com as mesmas virtudes, porque todos nós também possuímos algumas virtudes. Não creiais desse modo em todo o espírito, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos assim, pois, o mestre dos mestres, Jesus, como sendo a luz do nosso caminho. E, baseando nas lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora. O Espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, nos diz o seguinte, que a má fé sempre tem caminhos para tentar a confusão do que é puro. Então, a má fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, é preciso estar alerta e lutar contra o assédio de todo o mal. Nós, no momento que vivemos de pandemia, mas numa era de prosperidade tecnológica extraordinária. Então, em todos os momentos, nós vemos nas redes sociais pretensas mensagens de espíritos relatando o fim da pandemia. Olha que maravilhoso, a pandemia vai acabar. Sim, com certeza a pandemia vai acabar. Mas não sabemos quando isso ocorrerá. Mas ela vai ter um fim, certamente. Mas vemos muitas colocações sendo postadas na internet e a gente tem que passá-las pelo crivo da razão. Entender que as situações que nós vivemos em nossa vida não se modificam como num passe de mágica. Não se modificam de uma hora para outra. É necessário que nós mudemos, que nós façamos a nossa transformação moral e que não acreditemos em tudo aquilo que nos é dito. Por isso que os falsos profetas e falsos cristos campeiam por aí, em todos os lugares do planeta Terra.
E é necessário que nós tenhamos cuidado em tudo aquilo que a gente vai ouvir. Ainda mais nós que vivemos a era das redes sociais, onde tudo é postado. E hoje descobrimos uma nova palavra, hoje modo de dizer. Mas as tais das fake news, as mentiras, que são postadas como se fossem verdade, precisamos ter cuidado com tudo. Não é compartilhar tudo, mas é observar se aquilo é verdadeiro ou não. Então nós vemos muitas vezes essas pessoas dizendo assim, mostrando, por exemplo, a foto de uma criança ou de um bebê adoentado, que precisa de tratamentos médicos caríssimos, e as pessoas dizem assim, olha, se for compartilhado tantos milhões de vezes, tal empresa vai pagar o tratamento da criança ou do bebê. Podemos ter certeza que isso é uma mentira. Isso não vai acontecer. Então, falsos profetas são como falsas notícias. Tenhamos cuidado e sigamos sempre os passos de Jesus, porque aí nunca seremos enganados e estaremos sempre fortalecidos para enfrentarmos aquilo que aparecer diante de nós. Era isso, amigos e amigas. Mais uma vez agradeço a sua atenção e a gentileza de assistir os meus vídeos. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.